seja, a população ficou sem peixe para comer e teve que mudar dali. Então, a questão da interferência do homem e das próprias espécies, às vezes, uma em relação às outras, elas têm uma consequência no meio ambiente e exatamente isso que acontece com o ser humano, com uma superpopulação, com o modo econômico. A gente está alterando demais o nosso ecossistema e, por isso, a questão ambiental, a questão ecológica, né, que é a parte técnica do ambientalismo, está ficando tão em voga hoje em dia, né? Tão significativa, tão né? significativa. Eu colocaria essa questão da ecologia interior e da ecologia exterior da seguinte forma. Tem dois níveis de problema. O nível material e, vamos dizer assim, o nível espiritual. No nível material, a gente vê essa crise financeira que tem a sua expressão em crises na indústria da habitação, na indústria automobilística e na indústria da informação. A gente vê que isso funciona como um bloco. Do ponto de vista espiritual religioso, eu colocaria o problema da seguinte forma. A humanidade, ela pensa de uma forma não religiosa há muito pouco tempo. E, nos primórdios, a religião era animista, ou seja, animista. A natureza estava no centro da religião. A divindade, a água, as plantas, os animais, era a divindade, era a própria divindade e era adorada assim. Com as religiões ditas superiores, baseadas no judaísmo principalmente, o que acontece? A religião agora, a natureza é o mal, né? E é uma religião da sociedade, que expressa quem é cultuado agora é a sociedade organizada, né? O poder da sociedade. E a natureza é colocada como a serviço do homem. Deus cria o homem, cria a natureza para o uso do homem. Vem a modernidade faz assim, olha aqui, nós vamos livrar vocês dos demônios, dos fantasmas, dos primitivos, vamos livrar vocês da prisão à terra, da prisão a uma casta, a um clã, né? A família, o seu destino, o seu clã, a sua família, e vamos dar elementos de emancipação, que é basicamente o Estado com a democracia e a sociedade industrial. A natureza é assim desencantada, como diz Max Weber. E o que acontece? Essa força que estava no encanto da natureza vai para a mercadoria. Então nós temos o que se chama o fetiche da mercadoria. Nós destruímos o planeta e nos destruímos interiormente em função da mercadoria, porque agora não é mais Deus, não é a natureza, é o mercado, né, e a ciência que organiza o que a gente chama de consumo. A interferência humana sobre a natureza, ela pode ser absolutamente devastadora, não é? Quer dizer, algo aparentemente inofensivo, que é retirar animais do leito de um rio para facilitar o processo de navegação, se desdobrou numa série de consequências negativas. Negativas para a natureza propriamente dita, negativas para a cadeia alimentar, que interferiu inclusive na dieta de seres humanos, né, na falta de alimentação para seres humanos e tudo mais. Eu fico pensando no seguinte, me parece que faz parte da natureza humana a interferência sobre a natureza. Nós, seres humanos, nos caracterizamos, acima de tudo, pela capacidade de transformar o mundo que nos cerca. E parece que isso nunca foi diferente e nunca será diferente. Então a questão que eu coloco é a seguinte: como é possível mantermos-nos humanos interferindo sobre a natureza, em outras palavras, produzindo cultura, sem, no entanto, danificar a natureza que nos cerca, inclusive ao ponto de prejudicar a própria vida humana? Me parece que isso é um nó. Na sua opinião, isso procede? Como é que funciona isso? Eu acho que até então, até esse momento, principalmente desde a década de 70, o ser humano não tinha sido forçado a pensar nesses assuntos, né? Que a sua interferência no meio ambiente, ela não era tão grande como é hoje, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso, porque não é mais normal, não é? A gente já está, por exemplo, o lixo, a gente chega ao ponto de o lixo em volta da Terra
já está também uma coisa, já está começando a ficar excessivo, né? Então, isso começa a ser pensado, justamente o ser humano como um consumidor, como precisando de recursos naturais para estruturar a sociedade. Esse é o momento em que a gente justamente começa a pensar isso, ou seja, é assim como você está dizendo, mas agora a gente precisa encontrar maneiras disso continuar ocorrendo e sem dano, esses danos que parece que se prometem agora devastadores nos próximos 20, 30 anos, né? E o que é consumir? É amar, é trocar e é se divertir. E aí voltamos à crise financeira, que eu falei sobre habitação, sobre indústria automobilística e indústria da informação. Nos próximos décadas, nós humanos vamos ter que achar outras formas de amar, de habitar, de trocar e de conhecer, se divertir. Existem mecanismos, você considera que existam mecanismos que realmente possam modificar o curso das coisas? Em outras palavras, o que eu te pergunto é o seguinte: você acredita que seja possível um processo de reversão no caminho que nós entramos? Parece que nós vivemos um tempo em que a interferência humana sobre o planeta está devastando, né? Nossa interferência, o planeta já não dá conta mais daquilo que nós fazemos com ele. Uhum. Você acha que é possível a reversão? Pois, os problemas que se apresentam são problemas muito graves. E a gente também detecta uma outra questão. Quem é que soluciona os problemas, que pode solucionar os problemas? É o ser humano, né? Mas a gente vê o ser humano, ele sem consciência da sua própria potencialidade. Pelo menos a grande massa, que no final das contas é quem acaba decidindo os destinos através do voto, né? Talvez o processo de educação. Eu costumo usar o exemplo de quando você está no computador, você atualiza, né? Clica naquele botão para atualizar as novas informações. Páginas. Eu acho que a gente talvez esteja pecando a educação, a sociedade como um todo, no sentido de que a gente não está atualizando cada ser humano que nasce para ele herdar esse potencial humano, esse grande dicionário, né? Esse potencial da humanidade no correr da história, né? Por exemplo, na Idade Média, você teve o que o pessoal chama de que era a idade das trevas, mas que existem várias visões sobre isso. A gente, em determinado momento, não acreditou que poderia sair daquele obscurantismo, daquele modelo, né? E foram 1000 anos. E, no entanto, o ser humano, a partir das suas próprias potencialidades, do seu próprio encantamento, da sua própria curiosidade, ele conseguiu ultrapassar. Eu acredito que o ser humano pode nos surpreender e vai surpreender nós, né? Mas na medida que a gente tiver consciência do potencial da gente, né? E como é que é expresso, um potencial que é expresso na própria história, né? Ou seja, o que cada ser humano, o que a humanidade foi capaz de ser nos últimos séculos, ela também é capaz de ser hoje. Cada ser humano tem aí todo esse potencial, né? Adormecido. Muito bem. Nós vamos agora fazer um breve intervalo e voltamos em seguida para continuar conversando sobre esse tema, conversando com o Dib sobre ecologia,